A crença de que a alma humana é imortal, ou seja, que continua viva após a morte do corpo, é comum em várias tradições religiosas, mas não tem base direta nas escrituras sagradas. No relato da criação em Gênesis 2, verso 7, a Bíblia explica que o ser humano foi formado do pó da terra e que recebeu o fôlego de vida, e só assim o homem passou a ser alma vivente. Aqui, alma não é algo que habita o corpo, mas é o próprio ser humano completo, composto de corpo e fôlego de vida. A palavra hebraica nefesh, traduzida como alma, se refere ao ser integral e não a uma entidade que sobrevive fora do corpo. A visão bíblica sugere que o ser humano, ao morrer, deixa de existir de forma consciente. Essa perspectiva se repete no Novo Testamento, onde o apóstolo Paulo afirma em Romanos 6, verso 23, que o salário do pecado é a morte, implicando um fim completo da vida como consequência do pecado. Esse entendimento está em contraste com ideias filosóficas e mitológicas de uma alma que sobrevive após a morte. Ideias que influenciaram o pensamento cristão ao longo dos séculos, mas que se afastam da narrativa original bíblica sobre a condição humana e a morte. Na Bíblia, o termo espírito vem da palavra hebraica ruach e da palavra grega pneuma, ambas significando sopro ou vento. Esse espírito é o fôlego de vida dado por Deus a cada ser vivo. Quando a pessoa morre, esse fôlego retorna a Deus, conforme Eclesiastes 12, verso 7. E o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. O espírito, assim, não é uma entidade consciente que vive após a morte, mas o princípio de vida que Deus nos concedeu. É como uma faísca que anima o corpo, e ao retornar a Deus, a pessoa entra em um estado de repouso até o dia da ressurreição. Esse conceito é importante, pois muitos acreditam que o espírito é uma alma consciente que sobrevive à morte do corpo. No entanto, a Escritura sugere que esse espírito é simplesmente o fôlego que dá vida e que, na morte, o ser humano deixa de ter pensamentos e atividades. A visão bíblica do espírito enfatiza a dependência do ser humano de Deus, que mantém a vida por meio desse sopro divino e que a morte é o fim da consciência até a ressurreição final. A esperança da ressurreição é central para a fé cristã e é a resposta bíblica para a questão da morte. Em 1 Coríntios 15, verso 52, Paulo descreve a ressurreição dos mortos na segunda vinda de Cristo. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Esse versículo nos revela que a vida eterna é concedida na ressurreição e não no momento da morte. Na Bíblia, a promessa da ressurreição é uma esperança futura e confiante, aguardando o retorno de Jesus, que trará os fiéis de volta à vida, renovados e imortais. Isso difere da ideia de uma alma que sobrevive e vive imediatamente após a morte. Em vez disso, o ensinamento bíblico é que os mortos em Cristo descansarão até o momento de serem chamados à nova vida. Em João 5, verso 28 e 29, Jesus ensina que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão, mostrando que a ressurreição é um ato de Deus, um despertar para uma nova existência. Essa é a esperança que conforta e inspira os cristãos, reafirmando a promessa divina de vitória sobre a morte. A esperança da ressurreição é central para a fé cristã e é a resposta bíblica para a questão. A Bíblia frequentemente compara a morte a um sono profundo, uma ideia poderosa que aparece em mais de 50 versículos. Um desses textos é Salmo 115, verso 17. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Essa descrição enfatiza que a morte não é um estado de tormento, mas sim um repouso. No Novo Testamento, vemos essa mesma imagem em João 11, versos de 11 a 14, quando Jesus diz que Lázaro dormia, embora estivesse realmente morto. Ao descrever a morte como um sono, a Bíblia nos ensina que, embora o corpo adormeça, há uma esperança futura, na qual os mortos em Cristo serão despertados. Essa metáfora de um sono
É um consolo para aqueles que perderam entes queridos, pois lembra que a morte não é o fim, mas uma pausa temporária até o momento da ressurreição. Assim, o estado dos mortos é de total inconsciência, sem pensamentos ou atividades, até a volta de Cristo. O sono da morte é um descanso até a vida eterna, uma promessa que Jesus nos deu para não temermos o fim da vida. Quando Jesus disse ao ladrão na cruz, "Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso", Lucas 23, verso 43, muitos interpretam que o ladrão entrou no céu no mesmo dia em que morreu. No entanto, o texto original grego não possui pontuação, e uma leitura alternativa nos dá outra compreensão. "Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso." Com isso, entendemos que Jesus estava reafirmando sua promessa de salvação naquele momento, mas o cumprimento final aconteceria no futuro. O próprio Jesus não ascendeu ao Pai imediatamente após a sua morte. Em João 20, verso 17, ele diz a Maria Madalena que ainda não havia subido ao Pai. Isso confirma que a promessa ao ladrão se refere à ressurreição futura, e não a uma ida instantânea ao céu. Segundo Apocalipse 22, verso 12, Jesus diz, "Venho sem demora, e comigo está a recompensa." Assim, o ladrão da cruz e todos os fiéis receberão a promessa da vida eterna no grande dia do Senhor. A parábola do rico e do mendigo, Lucas 16, dos versos 19 ao 31, é um texto que gera muita discussão sobre o estado dos mortos. Nessa história, Jesus fala sobre um homem rico que vivia em luxo e um mendigo chamado Lázaro que sofria à sua porta. Depois da morte, o rico enfrenta tormento, enquanto Lázaro é confortado por Abraão. Mas essa passagem não é uma descrição literal do céu e do inferno, e sim uma parábola, uma história ilustrativa. Jesus usou essa narrativa para advertir os fariseus sobre a ganância e a falta de compaixão, conforme o contexto em Lucas 16, verso 14. Além disso, na história, os personagens possuem corpos físicos e podem se comunicar, algo que não condiz com o conceito de almas desencarnadas. Jesus está ensinando uma lição moral sobre o uso de riquezas e a importância da justiça e do cuidado com o próximo. Compreender essa parábola como uma lição simbólica nos ajuda a evitar interpretações literais que poderiam distorcer o verdadeiro propósito de Cristo. A Bíblia usa 4 palavras para se referir ao inferno, cada uma com significados distintos: Sheol, Hades, Gêena e Tártaro. No Antigo Testamento, Sheol é o termo para sepultura, representando o local de silêncio para os mortos. No Novo Testamento, Hades possui um significado semelhante, sem qualquer conotação de tormento eterno, apenas um local onde os mortos repousam. Gêena, por outro lado, tem origem no Vale de Inom, um local fora de Jerusalém onde se queimavam dejetos, simbolizando o juízo final e a destruição completa. Tártaro, mencionado em 2 Pedro 2, verso 4, é descrito como um abismo reservado para os anjos caídos, onde aguardam o julgamento. Compreender essas palavras nos permite ver que a Bíblia não defende a ideia de um inferno de tormento eterno, mas sim de um local de repouso e, em certos contextos, de destruição completa. Assim, o conceito bíblico de inferno aponta mais para a morte e o fim definitivo do pecado. A expressão fogo eterno na Bíblia pode ser mal compreendida, pois muitas vezes é interpretada como um fogo que queima para sempre. Em Judas 1, verso 7, lemos que Sodoma e Gomorra foram destruídas com fogo eterno, mas sabemos que esse fogo se apagou. O sentido bíblico de fogo eterno refere-se à consequência irreversível da destruição, e não à duração do ato em si. Em outras palavras, é o efeito do fogo que é eterno, não o fogo em si. No juízo final, o fogo destruirá completamente os ímpios, mas não os manterá em tormento eterno. Essa destruição é a consequência do julgamento de Deus sobre o pecado e será definitiva. Em Apocalipse 20, verso 9 e 10, o lago de fogo é descrito como o lugar da destruição final de Satanás e dos ímpios, onde serão consumidos até deixarem de existir. A doutrina do fogo eterno reforça que a punição divina é completa e final, mas não inclui um tormento consciente eterno.
A criação do ser humano é uma cena majestosa e cheia de significado na narrativa bíblica. Em Gênesis 2, verso 7, lemos que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Esse versículo simples traz uma profundidade única sobre nossa origem. Imagine esse momento. Deus, o Criador do universo, escolheu usar o pó da terra, algo tão comum e aparentemente insignificante, para moldar o ser humano. Como um oleiro cuidadoso e habilidoso, ele trabalhou com amor e atenção, dando forma ao primeiro homem. O que antes era apenas pó, agora possuía a forma de um ser humano, mas ainda faltava algo essencial. Foi então que Deus soprou o fôlego da vida em suas narinas, um ato que é muito mais do que um simples processo físico. É a infusão direta da vida divina, um presente exclusivo do próprio Deus. Nesse instante, o homem se tornou uma alma vivente, uma pessoa completa e consciente. Esse detalhe ressalta o quanto somos preciosos aos olhos de Deus, pois fomos moldados diretamente por suas mãos e animados pelo seu próprio fôlego. Pó da terra mais fôlego divino é um ser humano vivo e pleno. Que representação extraordinária do valor que temos para o nosso Criador. A Bíblia nos revela uma perspectiva única e profunda sobre a alma humana. Em Ezequiel 18, verso 4, Deus declara: Eis que todas as almas são minhas. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Neste contexto, a palavra alma não se refere a uma entidade imortal e separada do corpo, mas à própria pessoa viva. Deus nos mostra que a alma é o ser humano completo, formado de corpo e vida, um ser integral. Assim, a Bíblia não trata a alma como algo que sobrevive independente do corpo. Ao contrário, ela reforça a unidade entre corpo, espírito e existência. E isso nos mostra algo maravilhoso e profundo. Não somos compostos por uma alma flutuante e independente, mas somos seres humanos completos e únicos, pertencentes a Deus. Essa visão nos conecta ao propósito divino de vida, à nossa dependência constante de Deus para existir, e ao valor que Ele nos concede. Saber que pertencemos inteiramente a Ele é, ao mesmo tempo, uma responsabilidade e uma expressão do quanto somos amados pelo nosso Criador. O que a Bíblia nos ensina sobre o que ocorre no momento da morte? Em Gênesis 3, verso 19, Deus disse: Pois tu és pó e ao pó tornarás. Esse princípio é reforçado em Eclesiastes 12, verso 7. E o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. E finalmente, em Eclesiastes 9, verso 5, lemos que os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Esses versículos nos ajudam a entender que, quando uma pessoa morre, o corpo retorna ao pó, e o fôlego de vida, ou espírito, volta a Deus. No entanto, isso não significa que a consciência ou a personalidade continuem existindo. Pelo contrário, a morte é descrita como o retorno ao estado original, sem pensamentos, lembranças ou atividades. Em outras palavras, quando morremos, nossa existência se encerra completamente, e nosso destino se torna a sepultura, onde aguardamos, inconscientes, até o momento em que Deus decidir trazer a ressurreição. Essa visão nos dá uma perspectiva única sobre a vida e a morte. Somos dependentes do Criador tanto para a vida quanto para o descanso final. E assim, a morte se torna um estado de repouso, uma pausa até o momento da redenção final. A Bíblia deixa claro que a imortalidade é uma característica exclusiva de Deus. Em 1 Timóteo 6, verso 16, lemos: Aquele que sozinho possui a imortalidade e habita em luz inacessível. Esse versículo revela que Deus é o único ser eterno, existindo sem começo nem fim, e habitando em uma luz tão radiante que nenhum ser humano consegue se aproximar. Esse conceito desafia a ideia comum de que todos possuem uma alma imortal. Em vez disso, as Escrituras nos ensinam que a vida eterna não é algo que possuímos naturalmente. Ela é um presente que apenas Deus pode dar a quem Ele escolher. Compreender que a imortalidade pertence exclusivamente a Deus nos ajuda a reconhecer nossa própria condição humana e a necessidade de buscar nele a vida eterna. Essa percepção aumenta nossa dependência de Deus, que em sua soberania e bondade pode compartilhar de sua vida eterna, mas sempre em seus termos e condições. Somente em Deus encontramos a promessa de vida eterna, um dom precioso que Ele oferece a seus fiéis.
Desde o princípio, Deus ofereceu ao ser humano a possibilidade da imortalidade, mas isso dependia de uma condição: a obediência. Em Gênesis 2, verso 16 e 17, Deus ordena: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esse mandamento simples continha a chave para a vida eterna. Se Adão e Eva escolhessem a obediência, teriam conservado a imortalidade. No entanto, ao desobedecerem e comerem do fruto proibido, eles perderam o dom da vida eterna, trazendo a morte para si e para toda a humanidade. Este episódio destaca a importância da escolha e da obediência na nossa relação com Deus. Em sua infinita bondade, Deus oferece ao ser humano o privilégio de viver eternamente, mas sempre com a responsabilidade da obediência à sua vontade. Assim, entendemos que a escolha entre a vida e a morte está em nossas mãos. Quando obedecemos a Deus, escolhemos a vida e o propósito eterno que Ele preparou para nós, lembrando que somente em Deus está a verdadeira fonte da imortalidade. O pecado trouxe consequências profundas e duradouras à humanidade. Em Romanos 5, verso 12, lemos: portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Este versículo nos lembra de que, através do pecado, a morte foi introduzida no mundo, estendendo-se a todos nós como um efeito natural da desobediência. Em Romanos 6, verso 23, o apóstolo Paulo reforça: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A morte aqui não se refere apenas ao cessar da vida física, mas também a uma separação espiritual de Deus. Entretanto, Deus, em sua graça e misericórdia, nos oferece a salvação através de seu Filho Jesus. Em vez da morte, Ele nos oferece o dom da vida eterna. Isso não depende de nossas próprias obras, mas é um presente gratuito e imerecido. Esse contraste entre a morte e a vida eterna destaca o amor de Deus e sua disposição em nos redimir. Temos, portanto, uma esperança renovada e um caminho de volta a Ele, uma oportunidade de viver eternamente em comunhão com o Criador. Jesus, ao falar sobre a morte, trouxe uma perspectiva cheia de esperança ao compará-la a um sono temporário. Em João 11, do verso 11 ao 14, quando Lázaro havia morrido, Jesus disse: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Jesus estava ensinando aos seus discípulos que a morte não é o fim definitivo para aqueles que nele creem. Ao descrever a morte como um sono, ele mostrava que ela é um estado temporário de descanso, do qual ele nos despertará para a vida eterna. Essa visão traz um grande conforto e esperança para os cristãos, pois ela sugere que a morte é apenas uma pausa, uma espera pelo momento da ressurreição. Assim como acordamos após uma noite de sono, aqueles que estão em Cristo acordarão para a vida eterna no último dia. Essa metáfora do sono nos lembra da promessa de Jesus. Ele voltará e, assim como despertou Lázaro, despertará a todos os que nele creem para uma vida sem fim. Essa esperança nos permite encarar a morte de maneira diferente, confiantes na promessa de ressurreição e vida eterna. A Bíblia nos revela que os mortos em Cristo permanecerão em descanso, como que dormindo, até o glorioso retorno de Jesus. Em João 5, verso 28 e 29, Jesus declara: Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Este momento de despertar será o cumprimento da promessa de ressurreição. Em 1 Tessalonicenses 4, verso 16, lemos que o Senhor mesmo descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Este é o grande evento esperado por todos os cristãos, o momento em que os que dormem em Cristo ouvirão sua voz poderosa e se levantarão de suas sepulturas para a vida eterna. Esta esperança de reencontro e vida eterna enche o coração dos fiéis de alegria e paz, pois ao final estarão novamente com seus entes queridos e, principalmente, em comunhão plena com Deus. Esta promessa é um conforto imenso, lembrando-nos de que a morte não é o fim, mas um sono até o dia em que Jesus chamará os seus para a eternidade. Aqueles que participarão da primeira ressurreição receberão uma recompensa incomparável: a imortalidade e a transformação para um corpo glorioso.
Em 1 Coríntios 15, do verso 50 e 1 ao 53, o apóstolo Paulo descreve esse momento incrível. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Nesse instante, tudo será transformado. O que é mortal se revestirá da imortalidade e o que é perecível se tornará incorruptível. Este será um momento de alegria absoluta, onde os fiéis experimentarão a plenitude da vida, em corpos glorificados e sem as limitações que conhecemos. Essa transformação simboliza a restauração completa do plano original de Deus para a humanidade, uma vida eterna em perfeição. Imagine a alegria de estar em um corpo perfeito, livre de dores e sofrimentos, pronto para a eternidade. Essa recompensa é a promessa final para aqueles que permaneceram fiéis, um presente dado por Deus para que possamos viver ao seu lado para sempre. Chegamos ao fim desta jornada através das Escrituras, onde exploramos a profundidade da promessa de vida eterna em Cristo. A Bíblia nos ensina que a morte não é o fim, mas um sono até o dia glorioso da ressurreição, quando aqueles que confiam em Jesus viverão para sempre em sua presença. Essa promessa nos oferece esperança e propósito para viver de forma plena aqui e agora, sabendo que nossa verdadeira casa ainda está por vir. Que possamos refletir sobre essa grande verdade e nos preparar para o encontro com o Autor da vida. Se este vídeo tocou o seu coração, compartilhe essa mensagem de esperança e deixe que mais pessoas conheçam a verdadeira promessa de Deus para nós. Que a paz e a esperança da ressurreição permaneçam com você. Até o próximo vídeo.